Bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal Vivo e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo algo um pouco diferente e pelo título já dá pra perceber que é um vídeo meio que sem tema, digamos assim, porque eu não pensei em um tema muito profundo assim pra gravar hoje, então eu só decidi que eu vou dar opiniões aleatórias sobre animes que eu nunca falei aqui no canal ou falei muito pouco e não consegui me aprofundar muito. Então esse vai ser o vídeo que eu vou fazer explicando isso. Não são opiniões populares, nem populares, eu sou só as minhas opiniões, é isso, tá ligado? Então vai ser uma sequência e eu vou ir falando. É bem simples, ok? E o primeiro anime que eu quero comentar aqui com você sobre é Cashan Sins. E Cashan Sins é um anime que eu recomendei lá no ano passado em um vídeo bem random que eu até me arrependo de ter feito, porque eu não me aprofundei tanto sobre Cashan Sins, mas eu queria aqui falar sobre, porque é um anime que eu não gostei tanto na primeira vez que eu vi, mas revendo eu amei. Se tornou um dos meus animes favoritos, é um dos animes que eu dei 10. E eu amo Cashan Sins por causa do estilo e a mensagem que ele passa. Mas pra quem não sabe, Cashan Sins é um anime que se trata em uma jornada de redescobrimento de um robô. Sim, é um robô que basicamente dizimou toda a humanidade e transformou o mundo em um vazio praticamente incompleto e sem vida. Mas ele não sabe disso, a gente sabe desde o início que aparentemente foi isso que aconteceu. Então o anime, durante o anime, o robô, o protagonista, no caso, Kashan, ele passa por uma jornada de redescobrimento numa forma episódica, ou seja, a cada episódio tem um caso ou alguma pessoa que ensina algo para o Kashan, seja positivo ou negativo. A cada episódio tem um conflito, tem personagens que também são apresentados como vilões, etc. Então tem uma trama toda por trás, mas o que importa é a mensagem que a obra quer trazer sobre redescobrir quem você é através da exploração de um mundo que trata muito de uma mensagem, de um tema, de uma ambientação existencialista. É um pouco niilista até, de certa forma, esse anime. Mas eu amo a mensagem dele. Eu acho que a cada episódio tem algo interessante a acrescentar na vida das pessoas. Tem pouquíssimas ressalvas que eu tenho sobre ele. Alguns draminhas eu achei meio forçados, mas é uma coisa bem boba. Então eu recomendo a todos que assistam Kashan. É um anime que eu queria que ficasse mais popular. No ano passado eu percebi um grande aumento na popularidade da obra, mas nada muito grande. Kashan Sins em si é um remake, entre aspas, no caso. Existe o Castlevania original, que foi feita pela Tatsunoko, ou Tatsunako, eu não lembro o nome do estilo certo. Mas o Castlevania, que é de 2008, que eu estou me referindo, é um anime da Madhouse. Então, é da época de ouro da Madhouse. Então, eu recomendo a todos que assistam Castlevania, ok? Enfim, o próximo que eu queria comentar aqui mais é Fumetsu no Anata, que eu fiz um vídeo há muito tempo atrás, com foco em Fumetsu, que foi sobre animes e drama. E nele eu falei bem mal do primeiro episódio de Fumetsu no Anata, continuo mantendo a mesma opinião, mas eu queria dar uns elogios aqui pro anime, porque ele chegou mais ou menos na metade, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá no episódio 10, 11, e eu gostei muito do que Fumetsu se tornou, porque Fumetsu no Anata é um anime que ele começa com um drama forçado, mas com o tempo ele começa a construir meio que uma ambientação e personagens para aí sim criar um drama em cima deles, e que não seja a mesma coisa preguiçosa de olha só, ele não conseguiu cumprir o objetivo dele e morreu. Que triste, que foi o exato drama do primeiro episódio. Agora a gente tem personagens com conflitos interessantes, temos conflitos entre personagens, conflitos individuais, e isso gera o drama da obra. Logo no segundo episódio, a gente tem um drama envolvendo a questão de sacrifício, que desde muito tempo a humanidade e crenças religiosas existem, e nessas crenças religiosas, principalmente da antiguidade, existiam os sacrifícios feitos para Deus. E isso é abordado no segundo episódio de Fumetsu Sonata. E é algo bem simples e a gente mal tem apego pela personagem, pela criança que é o sacrifício humano. Mas a maneira como os pais reagem, toda a vila reage, a gente vendo aquela situação desesperadora e sabendo que aquilo não é forçado, aquilo é humano e pode acontecer na vida real e acontecia. É um contexto muito forte e pesado. Eu amei como Fumetsu criou esse drama, que ele é muito realista e a gente pode se pegar para ele mesmo que a gente não se apegue ao personagem, a gente se apegue por causa do tema e do peso que esse tema, essa temática, tem naturalmente no nosso mundo. Então, amei o que Fumetsu fez. Acho que é um anime que evoluiu bastante com o tempo. Ainda acho que ele tem que melhorar em outros sentidos. Eu acho que ele piora depois do mangá, mas enfim. Eu não gosto também do sistema de poder. Eu acho bem necessário existir o poder em si. Pra mim, se fosse um anime Slice of Life sobre a vila e ponto, com dramas, seria bem mais funcional. Mas enfim, queria elogiar um pouco o Fumetsu aqui, porque eu deixei isso uma opinião vaga sobre o primeiro episódio naquele dia, e agora eu tenho mais a opinar sobre, ok? Agora, outro anime que eu queria comentar um pouco aqui, que eu fiz poucas ressalvas, no máximo em um vídeo do ano passado, foi Steins Gate, ok? Steins Gate é um anime que eu gosto bastante, principalmente por causa da segunda parte. É o único anime de ficção científica, voo de viagem no tempo, que eu não consigo perceber nenhum furo, eu acho que ele é completinho em todos os sentidos. Mas, queria falar um pouco sobre o início de Steins Gate, que é um dos piores inícios que eu já vi em algum anime. Steins Gate é um anime que eu vejo muita gente exaltar, e
dizer como perfeito, que não tem erros, é incrível do início ao fim. Mas não, o início é bem chato. E você fala, ah, mas o primeiro episódio tem toda uma conexão com o último, é muito da hora, né? Sim, o primeiro episódio tem a conexão com a morte da Curiça. É muito bem feito, é um plot twist bem bacana. Mas o resto é muito desinteressante. E ele só serve pra aprofundar a relação dos personagens de forma falsa, porque não aprofunda nenhuma relação. São só interações bobas entre o Okabe, o Daru e a galera ali, eles interagindo e pesquisando pouco, mas nenhum avanço tão significativo para a trama em si. Poderia ter sido muito mais acelerado, e os personagens em si, no geral, de Steins Gate são bem fracos. Eles só servem como plot device para a obra andar e pro Okabe se desenvolver. Fora no mais, sei lá, a Mayuri, que tem um pouco de um plot individual ali. Até por isso, ela só serve pra impactar o Okabe, tá ligado? A relação deles é bem forçada como casal, então Steins Gate não é um anime perfeito. É basicamente isso que eu queria dizer. Eu vejo muita gente considerando Steins Gate junto com Fumero algo perfeito, mas eu acho que considerar um anime perfeito já é algo bobo, ainda mais Steins Gate, porque é um anime de viagem no tempo que enrola pra caralho nisso, tipo, já é uma falha no próprio entretenimento. Tipo, em Steins Gate eu acho que ele foca bastante em entreter o espectador só pelo fato de envolver ficção científica. E ele falha no início, então eu acho que é algo bem considerável. Mas agora, falando positivamente, eu vou falar sobre Koi no Katachi. E Koi no Katachi é uma obra que eu gosto bastante, é o meu filme favorito de anime, pela temática dele. Eu acho que eu nunca vi ninguém reclamar de Koi no Katachi, no máximo falar que os personagens não são tão bons individualmente. O que é o que eu discordo. Pra mim, eu acho que a maior qualidade de Koi no Katachi, além da mensagem sobre bullying, que é realista, é muito fácil você se apegar, mesmo que você não tenha sofrido, porque é humano e é muito bem construído. E não é parcial pra um lado, ele apresenta ambos os lados e trabalha ambos os lados. O lado do cara que faz o bullying e de quem sofreu o bullying e da redenção do protagonista que fez o bullying. Então, a maneira como ele faz a redenção não é forçada, é natural e é humana, porque ele continua tendo falhas, que nem todos os personagens do anime. Pra mim, todos os personagens do anime têm alguma uma característica que faz-os interessante, pelo fato de todos serem falhas em algum sentido, mas precisarem evoluir e se completarem entre si em um grupo, entendeu? Existem personagens mais falhos que os outros, existem, mas no geral todos têm falhas porque todos são humanos. Isso faz com que o anime seja muito mais natural e verossímil, ao ponto de ser uma das obras mais identificáveis que eu já vi na minha vida. E é melhor ainda quando você percebe que tem uma puta produção, uma puta direção e é feito em um filme de 2 horas, 2 horas e pouco. Então é um tempo tão pequeno para desenvolver, mas ele faz isso de uma maneira tão boa que é genial. Koi no Katachi pra mim é perfeito, recomendo a todos que assistam. Eu acho que ele merecia até mais destaque, tipo, Kimi no Na wa, Chihiro e o filme novo de Kimetsu são filmes que tiveram mais bilheteria que Koi no Katachi, infelizmente, mas eu acho que de todos ele é o com mais destaque e o que mais fez algo incrível em tão pouco tempo. Tem um mangá que complementa depois a história, mas eu acho que o final do anime é perfeito. O final do anime é meio aberto, a galera reclama por causa disso, mas eu acho que ele não é aberto. Ele conclui a mensagem da obra, que é amizade, reconciliação e que pessoas podem mudar e desistir, se suicidar e qualquer coisa do tipo não é a melhor opção. Ele completa isso perfeitamente. O que tem no mangá é só um complemento. É isso. Mas voltando a falar mal de alguma coisa agora, vou falar um pouco sobre Monogatari. Eu fiz um vídeo especificamente sobre o Monogatari, mas foi minha opinião geral sobre a obra. Então eu não consegui me aprofundar em nenhum dos Gataris, eu só dei uma opinião base. Mas eu quero falar aqui especificamente sobre o Kizu Monogatari. Eu tenho um grande problema com o Kizu Monogatari, que eu acho ele meio inútil pra obra. Aí vocês vão falar, ah, mas Monogatari não tem nada inútil, porque é um anime character driving, que foca em desenvolver personagens, então tudo que desenvolve personagens não é inútil, não tem nada inútil em Monogatari. Eu discordo um pouco, eu acho que Kizumonogatari não adiciona em nada para a história, com exceção de explicar o vampirismo e a relação do Araragi com a Shinobu. Mas isso em si era algo que poderia ter sido inserido em qualquer outro momento da obra. No próprio Bakemonogatari. O grande problema de Monogatari anime é a ordem que foi lançado. O Kizumonogatari é o segundo volume da novel em si, que, se eu não me engano, é o segundo que foi lançado em ordem cronológica, tanto cronológica como de lançamento, mas o anime só foi adaptar em 2016. Ele adaptou tudo antes e deixou o filme por último, sendo que se tornou inútil, porque a gente já tá acostumado com o Araragi e os poderes vampiro dele, já sabe da relação dele com a Shinobu, então todo esse filme, o momento em que o filme foi lançado foi muito mal planejado e tornou ele inútil, porque são 3 filmes que aprofundam o vampirismo de forma muito superficial, ainda mais por causa dos cortes, e que não adicionam em nada, porque a gente já sabia basicamente como funcionava graças às outras obras, graças aos outros Gataris. Então, eu acho que o Monogatari muito falha nisso. Além de que, vamos ser sinceros, ele não é um character drive muito bem feito, porque o desenvolvimento do Araragi nele em si é meio forçado, porque ele se baseia na relação com a Hanekal, e a Hanekal é uma personagem muito conveniente. Ela só existe para
motivar o Araragi em momentos que ele precisa, como tem uma cena da luta, tem uma luta especificamente em Kizamonogatari, que a Hanekawa literalmente só surge pra o cara matar, pro inimigo matar a Hanekawa, e o Araragi ficar puto e despertar os poderes e espancar ele. É literalmente só pra isso. Ela só existe para motivar o Araragi e surgir em cenas convenientemente, e ela não é uma personagem humana, ela é uma faca leiteira. Eu acho que é uma definição perfeita da Hanekawa. Ela literalmente só existe. Ela não é uma humana, ela é uma personagem, é um plot device com peitos gigantes para fazer cenas éticas e cenas convenientes para dar. Tanto que aquela cena do armazém, que é. Ela tem um motivo para existir, ela tem um motivo para o personagem do Araragi demonstrar a insegurança dele, mas é um tanto quanto questionável logo nisso, porque o Araragi é um cara que apoupa Hashikuji em vários momentos posteriores, compra a revista pornô, mas não tem coragem na hora de apalpar peitos da Hanekawa. Então ele é meio controverso, mas ainda assim, a própria cena em si já é muito boba, tá ligado? Eu odeio aquela cena, puta que pariu. Enfim, Kizamonogatari é um lixo, apenas. Agora, deixa eu elogiar novamente outro anime, eu vou falar sobre Mob Psycho. E Mob Psycho eu literalmente nunca citei em um vídeo, eu acho. Mas Mob Psycho é um anime que eu gosto bastante, porque ele é basicamente uma evolução da escrita do One pós One Punch Man. Eu amo Mob Psycho. A primeira temporada eu não gosto tanto porque eu acho que ela é muito boba. A comédia de Mob Psycho é bem interessante, mas ela é um pouco enjoativa, não funciona muito bem, mas boa parte da primeira temporada só é assistível por causa dos poderes da animação, mas a segunda temporada de Mob Psycho é incrível. Ela melhora tanto em drama como em personagens. O Reigen é um personagem fascinante junto com o Mob, que tem uma mensagem sobre ser o protagonista da própria vida, que é uma mensagem muito simples, mas que é muito fantástica, ainda mais nos tempos atuais, que nós vemos tantos personagens realistas e super absurdos que não poderiam existir na vida real, e aí viu o Mob, um personagem super humano, com uma mensagem super bacana para as pessoas não serem tão escapistas assim. Então, eu amo a mensagem. O único problema com a segunda temporada de Mob que eu tenho é o vilão. O vilão é muito mal aprofundado, na verdade ele tem até umas nuances interessantes, ele combina com a mensagem da obra, mas eu não gosto da personalidade dele, então eu acho ele meio esquecível. Mas fora isso, Mob Psycho é muito bom, recomendo a todos que assistam. E é isso, ele tem uma das melhores produções, se não a melhor produção, não. A melhor animação e direção que eu já vi em um anime, pelo menos. Um anime que eu queria também comentar, que eu nunca citei, é Made in Abyss. E Made in Abyss foi um dos melhores animes de 2017, segundo a maioria. Ele foi um dos mais populares na época. E eu fui assistir com esse hype, só que eu odiei Made in Abyss. O meu grande problema com Made in Abyss, e que eu nunca vi muita gente comentar sobre, é o fato do atraso da entrega do que ele promete. No primeiro episódio ele promete o abismo, um abismo é um lugar obscuro que quase ninguém consegue voltar depois de explorar ele, e ninguém conhece ele, ele é totalmente perigoso. Mas quando a gente entra no abismo, nos primeiros episódios, ele é muito tranquilo. A dupla de protagonistas, que eu já esqueci o nome, passa muito tranquilamente pelos obstáculos do abismo. E logo só depois da metade do anime, lá no 7, 8 mais ou menos, que a gente começa a sentir uma sensação de perigo de verdade, com toda aquela cena da menina quase perdendo o braço, tendo que cortar o braço. É uma cena muito tensa e que funciona, mas ela demora muito para vir e o anime queria entregar esse hype logo no início, então, e ele não entregou. Ele fez um bait, basicamente. Então, eu não gosto de Made in Abyss porque ele atrasa nesse sentido. Pra mim, ele deveria ter sido mais direto ao ponto e poderia até se tranquilizar posteriormente, mas pelo menos ter tido um primeiro impacto melhor. Mas a reta final é bem da hora, ele é muito louvável nesse sentido. Eu acho que o contraste entre os protagonistas serem crianças e terem todo esse perigo é algo bem bacana, ok? Mas agora, falando de outro anime que deveria ter entregado mais cedo, é Vinland Saga. Vinland Saga é um anime que também ficou muito popular, todo mundo amou na época que saiu, mas eu acho ele um pouco questionável. Eu entendo que é apenas o prólogo da história que o anime adaptou, mas o prólogo do anime de Vinland Saga é literalmente uma história de vingança genérica que não cativa em literalmente nada. Eu não entendi porque as pessoas ficaram tão cativadas por Vinland no início, porque ele é um anime com uma boa produção, em alguns casos tem umas quedas, mas ok, tem uma boa direção, tem uma mitologia nórdica envolvida que é bem bacana, mas uma história genérica que tem um protagonista Ed que quer se vingar. Então, eu acho que a primeira impressão que tem de Vinland é meio fraca. Então, eu não gosto do anime em si. Eu amo o resto do mangá, eu acho que o Thor é um dos melhores personagens no sentido de desenvolvimento. É uma das poucas histórias de vingança que eu gosto, mas a primeira impressão do anime eu acho muito falha. Então, eu não vejo todo esse hype que a galera coloca. Então, eu só queria comentar aqui rapidamente. Falando sobre outro anime que eu não entendo hype, Haikyuu. Haikyuu é um anime que eu já comentei mais ou menos o que eu acho em outros vídeos, mas no geral eu não gosto de animes de esporte pelo fato deles não passarem tanta emoção, justamente pelo desenvolvimento dos personagens serem fracos. E Haikyuu é isso. Haikyuu tenta desenvolver
os personagens de forma grupal, ou seja, eles têm um desenvolvimento como time, mas eles individualmente são extremamente fracos em dramas em qualquer personalidade. As interações são fracas e superficiais e só se resumem à evolução e treino no vôlei e não nos personagens individualmente. Eles são extremamente desinteressantes. O Hinata tem uma personalidade extremamente frustrada e muito forçada. Eu não gosto do Hinata. Eu acho que no geral a maioria falha em personalidade, em conflitos individuais em evolução. Eles literalmente só evoluem no esporte, é isso. É um anime muito simples. O Haikyuu tem um final de novela super forçado no mangá e tipo, conclui, mas ao mesmo tempo não conclui. Tipo, ele termina no meio de uma partida. Então é um final meio forçado que eu não gostei também. Então, no geral, eu acho que é uma obra bem falha. Uma obra de esporte que eu acho boa, eu queria recomendar aqui pra vocês, é Coach Carter. É uma obra que ela não é necessariamente um anime, nem nada, tipo, é um filme. E é um filme de 2 horas, mais ou menos, o que tipo, não lembro direito a duração. Mas em 2 horas ele consegue desenvolver os personagens, dar conflitos individuais pra eles, desenvolver os conflitos e ao mesmo tempo dar destaque para o basquete, que é o foco, o esporte, que é o foco da obra. Então ele usa o esporte para desenvolver seus personagens de maneira magnífica, o que boa parte dos animes de esporte não consigo fazer, e é o que me frustra. Então, no geral, essas são as opiniões que eu queria dar. Eu não vou me adentrar muito mais pra não estender o vídeo. Eu queria falar sobre Fate, mas eu não vou falar sobre Fate porque senão o vídeo vai ficar muito grande, porque eu tenho muita merda pra falar sobre Fate, mas é isso. Esse foi o vídeo. Espero ter gostado. Essas são só as minhas opiniões. Fui.